Sobre o projeto político-pedagógico para uma respectiva unidade educativa, é correto afirmar: é construído com o envolvimento de todos, pela discussão, análise e posicionamento, e se organiza a nível pedagógico e político. Sim, temos aí uma afirmativa verdadeira. O projeto político-pedagógico, PPP, ele deve ser construído com a participação de todos os membros da comunidade educativa. E quem são esse todo, né? Quem são os envolvidos? São os professores, alunos, pais, funcionários e gestores. E essa construção vai acontecer por meio de discussões, por meio de análise, por meio de posicionamentos. Então, ele se organiza tanto no âmbito pedagógico, definindo diretrizes, metodologias, objetivos educacionais, quanto no âmbito político, onde estabelece princípios, valores, metas para a gestão democrática e a inclusão de todos os atores envolvidos na vida escolar. Então, por isso, temos aí uma afirmativa correta, uma afirmativa verdadeira no que diz respeito ao PPP. Construção do PPP na perspectiva da gestão democrática fundamenta-se nos princípios que norteiam a escola pública e democrática. Sim, temos aí uma afirmativa totalmente correta, coerente sobre o projeto político-pedagógico. A construção do PPP em uma perspectiva da gestão democrática, como coloca aí o enunciado, deve estar alinhada com os mesmos princípios que norteiam a escola pública democrática. Isso significa o quê, né? Que o PPP ele deve ser elaborado de forma participativa, onde envolve toda a comunidade escolar e deve refletir os valores e objetivos de uma educação inclusiva, igualitária e de igualdade para todos os estudantes. Então, temos aí uma afirmativa correta, verdadeira sobre o projeto político-pedagógico. O projeto político-pedagógico é um dos elementos mais importantes para a gestão democrática da escola. Deve, exceto, letra A, trabalhar a diversidade, já que as escolas têm autonomia integral em relação ao sistema educacional. B, articular os aspectos administrativos aos pedagógicos e aos objetivos da escola. C, garantir a unidade teórica e metodológica no trabalho didático e pedagógico. D, assegurar a unidade na organização escolar e a coerência entre o planejado e a execução nas práticas escolares. Então, nossa atenção se volta quando coloca que as escolas têm autonomia integral em relação ao sistema educacional. Vamos lembrar que as escolas, né, os estabelecimentos de ensino, eles têm autonomia pedagógica, administrativa e até financeira, mas estão inseridos dentro de um sistema educacional maior que estabelece diretrizes e normas gerais a serem seguidas. Então, por isso, temos aqui uma afirmativa falsa, as demais são verdadeiras em relação aqui ao projeto político-pedagógico, então a opção a ser marcada a letra A. Na acepção de Selman Garrido Pimenta, 1990, a construção do projeto pedagógico da escola é um trabalho coletivo, caminho para a efetiva democratização do ensino. A construção do projeto pedagógico pelo coletivo dos educadores escolares objetiva a democratização do ensino, cujo núcleo é a democratização do saber, que passa agora a se diferenciar da democratização das relações internas. A democratização das relações internas da escola constitui, letra A, elemento desvinculado da democratização do saber. B, condição única do trabalho docente. C, mediação para a democratização da educação. D, núcleo do trabalho coletivo dos professores. É ferramenta de ampliação da escola para todos. Muito bem. Então, no caso aí, como coloca a questão, a democratização das relações internas da escola é um elemento importante e uma mediação para alcançar a democratização da educação como um todo. Quando a escola promove relações democráticas entre seus membros, incluindo professores, estudantes, funcionários e gestores, cria-se um ambiente mais propício para a construção coletiva do conhecimento, participação ativa e efetiva dos envolvidos, onde busca por uma educação mais inclusiva e igualitária. Então, já respondendo as questões a respeito desse assunto,
que o ponto aqui seria mediação para a democratização da educação, de modo que a opção a ser marcada é a letra C. Segundo Veiga, o que se espera da escola hoje é uma educação de qualidade, tendo como sustentáculos o letra A, regimento escolar e a gestão administrativa financeira da escola. B, projeto político-pedagógico e a gestão democrática. C, projeto educativo e a gestão política. D, plano plurianual e o projeto pedagógico. E, plano setorial e a gestão democrática. Como temos aí como opção a ser marcada o projeto político-pedagógico e a gestão democrática. A escola, segundo Veiga, deve buscar uma educação de qualidade, como coloca aí a questão, e para isso é fundamental ter como sustentáculos o projeto político-pedagógico que orienta, que vai orientar as ações educacionais, e também a gestão democrática, que envolve a participação de todos os envolvidos ali na tomada de decisões. Os envolvidos nós já até citamos aí em questões anteriores, não vou repetir, mas a opção aqui a ser marcada é a letra B. A gestão político-pedagógica democrática se caracteriza por um processo político democrático, mediante o qual o coletivo que compõe a instituição educacional discute, planeja, encaminha, acompanha, avalia, identificando os pontos que se destacam e os pontos que merecem atenção para atuar sobre eles. Temos uma afirmativa corretíssima aqui sobre a gestão democrática. E dentro dessa gestão democrática, o coletivo da instituição educacional ele participa ativamente na discussão, planejamento, encaminhamento, acompanhamento e avaliação das ações educacionais, onde vai identificar os pontos de destaque e as áreas que precisam de atenção para atuar sobre eles. Então, por isso, temos aí uma afirmativa verdadeira. Sobre a elaboração do projeto político-pedagógico e a gestão democrática, podemos afirmar que letra A, representa um espaço para o exercício da cidadania por meio da centralização das decisões em âmbito local e regional. B, que está errada essa letra A, é um processo decisório coletivo, no qual todos os envolvidos participam da definição dos rumos que a unidade de ensino deve seguir. C, promove a participação ativa e consciente dos gestores de ensino responsáveis por transformar o meio no qual estão inseridos. No caso aqui a letra C está errada porque está relacionado somente aos gestores aqui, D, abrange aspectos pedagógicos de ensino, metodologia e avaliação, excluindo a gestão financeira. Então, mais uma afirmativa também errada, de maneira que a opção aqui a ser marcada é a letra B. É um processo decisório coletivo, sim, na qual todos os envolvidos participam, da definição dos rumos que a unidade de ensino deve seguir. Então, a opção a ser marcada é a letra B. Para que o projeto político-pedagógico de uma escola cumpra seu objetivo educacional, deve rever coletivamente com seus integrantes concepções de homem, mundo e de sociedade e, consequentemente, princípios básicos do projeto. Sobre os princípios do projeto político-pedagógico, assinale a alternativa correta. Então, só relembrando o que nós estamos falando nesse simulado sobre os princípios do PPP, Projeto Político-Pedagógico. Então, vamos aí para as opções. Letra A, igualdade, qualidade, gestão democrática, liberdade, autonomia e valorização do magistério. Letra B, gestão democrática, valorização do magistério, sistema de avaliação coerente e valorização da formação acadêmica dos docentes. C, formação acadêmica dos docentes, normas disciplinares para o combate da violência escolar e acessibilidade na unidade escolar. D, acessibilidade na unidade escolar, biblioteca escolar atualizada e sistema de avaliação coerente. E, oferta de merenda escolar de qualidade, formação acadêmica dos docentes e controle sistemático da presença dos alunos. Muito bem, já respondemos questões a respeito em simulados anteriores sobre os princípios do PPP, mas vale relembrar que entre os princípios estão igualdade, qualidade, gestão democrática. E por esses três princípios você vai perceber que a opção a ser marcada aqui é a letra A, porque eles não estão
aqui nos outros itens, mas também inclui valorização do magistério e liberdade e autonomia. Então a opção a ser marcada aqui nessa primeira questão é letra A. Para que o PPP, como forma de organização do trabalho da escola, seja coerente com a escola pública e democrática, é preciso fundamentar-se em alguns princípios. Desses, a equidade versa sobre: letra A, assegurar direitos iguais a todos, com a garantia do acesso à educação, da permanência, participação e aprendizagem do estudante, devendo ser garantida pela mediação da escola. B, um padrão de qualidade para a educação brasileira, que deve estar articulada à plena realização do direito à educação, no sentido de promover a aprendizagem do estudante. C, a ideia de autonomia, devendo ser pensada na relação entre os diferentes segmentos da escola, em um contexto participativo, onde todos têm oportunidade na tomada de decisões e responsabilidades sobre elas. D, que as unidades escolares devem orientar a definição de toda proposição curricular fundamentada na seleção dos conhecimentos, componentes, metodologias, tempos, espaços, arranjos alternativos e forma de avaliação, contemplando as dimensões do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura como eixo integrador entre os conhecimentos de distintas naturezas, contextualizando-os em sua dimensão histórica e em relação ao contexto social contemporâneo. Muito bem, só lembrando aí que a questão está falando sobre equidade. Então, de forma que entre os itens aqui, o que está coerente aqui sobre equidade é a letra A, onde fala que equidade versa sobre assegurar direitos iguais a todos, com a garantia do acesso à educação, da permanência, participação e aprendizagem do estudante, devendo ser garantida pela mediação da escola. Então, a equidade do projeto político-pedagógico refere-se a isso mesmo, a garantia de direitos a todos os estudantes, onde assegura o seu acesso à educação, permanência na escola, participação ativa no processo educativo e a aprendizagem efetiva. De modo que a escola, como bem colocado o item, deve mediar para que todos os alunos tenham oportunidades de aprendizagem independentemente de suas diferenças e desigualdades iniciais. Então, temos aí a opção letra A ser marcada. Projeto político pedagógico, PPP, ou proposta pedagógica, é um instrumento orientador que toda instituição de ensino tem a responsabilidade de elaborar e executar, conforme o artigo 12 da Lei nº 9.394 de 1996. Estamos falando aí da LDB. Ele deve estabelecer as intenções e as estratégias para o processo pedagógico a ser desenvolvido na escola. É uma ação pedagógica e política que envolve todos os membros do corpo escolar. Para a elaboração do PPP, a escola deverá seguir os seguintes princípios norteadores, exceto: letra A, disparidade, possibilita a promoção de ações e ocorrências com situações marginalizadas. B, democracia, prevista pela LDB, artigo 3, deve ser a perspectiva principal de uma escola, seu ponto de partida e o de chegada em todo o processo educativo. C, qualidade, é definida pelos usos e valores sociais atribuídos a ela. Em educação, a qualidade garante a formação do indivíduo enquanto cidadão sujeito da praxe social. D, autoridade, está centrada na competência profissional e não na pessoa. É necessária para assegurar o atendimento aos objetivos e metas buscados pela instituição. Bom, no caso aqui, a opção a ser marcada é a letra A, onde fala aqui sobre disparidade. A ideia de disparidade não se enquadra no contexto aí do projeto político-pedagógico, uma vez que seu significado está relacionado à desigualdade e à diferença marcante entre elementos ou grupos, o que não é desejável em uma proposta pedagógica inclusiva e igualitária. Sendo assim, a opção a ser marcada letra A.
A gestão político-pedagógica democrática se caracteriza por ter o projeto de gestão, o regimento escolar e, sobretudo, o projeto político-pedagógico num lugar central, ao demarcar a identidade da instituição educativa e serem frutos da elaboração coletiva, que explicita os objetivos, as diretrizes, a organização e as ações do processo educativo. Certamente que sim, porque o projeto de gestão, regimento escolar e o projeto político-pedagógico, eles são resultados de uma elaboração coletiva, expressando os objetivos, diretrizes, organização e ações do processo educativo. Então, temos aí uma afirmativa verdadeira a ser marcada. A gestão político-pedagógica democrática se caracteriza na participação ativa dos sujeitos e ter o diálogo como ferramenta fundamental para a consolidação do princípio democrático. Lógico que sim, né? O diálogo aqui, para consolidar o princípio democrático, é extremamente importante, não só no sentido das tomadas de decisão, mas também de uma educação política que deve ser desenvolvida no contexto escolar. Totalmente verdadeira essa outra parte aqui também, não somente na tomada de decisões, mas também aqui numa educação política onde está sendo colocada dentro do contexto escolar. Então, temos uma afirmativa verdadeira a ser marcada. Gadot 2000, ao discutir projeto político-pedagógico, também aponta como princípios centrais para a gestão democrática da escola. Letra A, autonomia e atitude pedagógica. B, autonomia e reflexão. C, mediação e avaliação. Autonomia e participação. Bom, Gadot destaca que a gestão democrática da escola deve se basear nos princípios de autonomia, onde permite decisões coletivas, e a participação ativa dos diferentes autores da comunidade escolar. Então, a opção a ser marcada aqui, letra D. Projeto político-pedagógico de uma escola compromissada com as diferenças demandas conhecimento, determinação, decisão, e deve ser elaborado a partir do princípio da letra A, identificação dos alunos diferentes na escola. B, formação continuada da equipe pedagógica. C, gestão democrática. D, autonomia plena do sistema de ensino. E, valorização de experiência intraescolar do aluno especial. Só lembrando aqui o contexto que nós estamos falando de uma escola comprometida com as diferenças. Lógico que esse projeto político-pedagógico, diante desse contexto, ele vai ser elaborado a partir da gestão democrática, onde envolve a participação de toda a comunidade escolar na tomada de decisões, que já foi falado aí. Isso vai considerar a diversidade de alunos e suas necessidades educacionais, colocando aí a gestão democrática. Então, temos como opção a ser marcada letra C. Gadot 2000, ao discutir projeto político-pedagógico, também aponta como princípios centrais para a gestão democrática da escola. Letra A, autonomia e atitude pedagógica. B, autonomia e reflexão. C, mediação e avaliação. D, autonomia e participação. Bom, Gadot ele destaca que os princípios centrais para a gestão democrática do projeto político-pedagógico são a autonomia da escola em suas decisões e a participação ativa de todos os envolvidos no processo educativo. Então, só lembrando aí que a gestão democrática busca promover um ambiente em que a comunidade escolar possa participar ativamente das decisões. É isso em que consiste a gestão democrática, de maneira que garanta uma maior legitimidade e comprometimento com as ações educacionais. Então, voltando aqui para a nossa questão, temos como opção a ser marcada a letra D. A abordagem do projeto político-pedagógico, fundada nos princípios que deverão nortear a escola democrática, pública e gratuita, compreende que este documento deve ser uma ação intencional de organização do trabalho da escola como um todo. Temos aqui uma afirmativa verdadeira, totalmente verdadeira, porque o projeto político-pedagógico é uma intenção
Sim, ele é uma ação intencional que busca organizar o trabalho pedagógico, administrativo e político da instituição ali de forma coletiva, né? Estabelecendo diretrizes, metas, estratégias para a promoção de uma educação democrática, política e gratuita. Então temos aí uma afirmativa verdadeira. A abordagem do projeto político-pedagógico fundado nos princípios que deverão nortear a escola democrática, pública e gratuita compreende que este documento deve ser elaborado e em seguida arquivado. Aqui temos uma afirmativa totalmente falsa. O projeto político-pedagógico ele não deve ser elaborado para em seguida simplesmente ser arquivado, como coloca aí a questão. Ele é um documento vivo e dinâmico que deve ser constantemente revisado, avaliado e atualizado para acompanhar as mudanças e desafios da escola ao longo do tempo. Por isso, temos aí uma afirmativa falsa. Muito bem, a abordagem do projeto político-pedagógico, fundada nos princípios que deverão nortear a escola democrática, pública e gratuita, compreende que este documento deve ser um agrupamento de planos de ensino encaminhado às autoridades educacionais como prova do cumprimento de tarefas burocráticas. Mais uma vez temos aí uma afirmativa falsa. O PPP ele não se resume a um mero agrupamento de planos, como é colocado aí no enunciado, para cumprir tarefas burocráticas. Ele é um documento que vai além disso. É uma construção coletiva que reflete a identidade, os valores, as diretrizes e os objetivos da escola. Por isso, nós temos aí uma afirmativa falsa a ser marcada. A abordagem do projeto político-pedagógico fundada nos princípios que deverão nortear a escola democrática, pública e gratuita compreende que este documento deve ser um compromisso definido coletivamente. Certamente que sim, o PPP, o projeto político-pedagógico, é um compromisso que deve ser definido de forma coletiva, onde envolve ali todos os membros da comunidade escolar. Ele não deve ser imposto por uma única pessoa ou grupo, mas sim construído de maneira participativa, onde leva em consideração os valores, as necessidades e expectativas de todos envolvidos no processo educativo da escola. Então, essa construção coletiva fortalece a identidade da instituição, é importante isso, a instituição ter uma identidade e também favorece a implementação de ações mais efetivas e democráticas. De modo que temos agora uma afirmativa totalmente verdadeira. A abordagem do projeto político-pedagógico fundada nos princípios que deverão nortear a escola democrática, pública e gratuita compreende que este documento deve ser construído e vivenciado em todos os momentos, por todos os envolvidos com o processo educativo da escola. Aqui temos uma afirmativa falsa. O projeto político-pedagógico ele deve ser construído de forma participativa, onde envolve ali todos os membros da comunidade escolar, que nós já sabemos quem são eles, professores, alunos, os pais e responsáveis, os gestores, toda a comunidade escolar. E além disso, o PPP, o projeto político-pedagógico, ele não deve ser apenas um documento estático, mas sim um guia orientador que deve ser vivenciado, como coloca aí, e colocado em prática em todos os momentos do processo educativo da escola, garantindo assim uma educação mais democrática, pública e gratuita, que é o que está sendo pedido aí no enunciado, de forma que temos agora uma afirmativa verdadeira. São princípios norteadores do projeto político-pedagógico: igualdade, qualidade, gestão democrática, liberdade e autonomia, valorização do magistério. Só lembrando que já vimos aqui falando sobre esses princípios e todos eles estão incluídos sim, são princípios aí do PPP. Tanto igualdade como qualidade, gestão democrática, liberdade e autonomia e valorização do magistério. Então, afirmativa é questão bem fácil, de modo que todos estão corretos. Senão é a alternativa que apresenta a sequência correta: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 e 5. Então a opção a ser marcada é a letra B. Esta primeira parte do PPP apresenta o diagnóstico da realidade escolar e do seu entorno, bem como as necessidades detectadas no plano de ação da instituição de ensino. Então, qual seria, Qual seria essa parte aqui, essa primeira parte? Letra A, marco situacional.
B. Marco conceitual. C. Marco operacional. D. Gestão democrática. No caso aí estamos falando do marco situacional, que é a primeira parte do PPP, que apresenta o diagnóstico da realidade, como coloca aí o enunciado, apresenta o diagnóstico da realidade escolar e do seu entorno, além das necessidades detectadas no plano de ação, onde serve de base para o planejamento das ações da instituição de ensino. Então, temos como opção a ser marcada a letra A. Segundo Veiga, a abordagem do projeto político-pedagógico como organização do trabalho da escola como um todo está fundada nos princípios que deverão nortear a escola democrática, pública e gratuita, quais sejam igualdade, valorização do magistério, gestão democrática. Então, eles estão, sim, entre os princípios, nós já vimos aí em questões anteriores que já resolvemos. Então, mais uma questão bem fácil, de modo que 1, 2 e 3 estão corretos. O debate em torno do projeto político-pedagógico da Escola de Ensino Médio e de suas articulações com as ações da Secretaria de Educação emerge quando se acredita na possibilidade de solucionar problemas detectados no decorrer do complexo processo educativo. Nesse sentido, elegem-se 2 conceitos básicos, quais sejam: letra A, projeto político-pedagógico e gestão democrática. B, gestão político-partidária e projeto setorial. C, projeto político-processual e habilitação profissional. D, identidade visual e gestão comunitária. E, gestão comunitária e projeto setorial. Então, no caso aí, nós sabemos que esses 2 conceitos são justamente projeto político-pedagógico, PPP, e a gestão democrática. O PPP é essencial para orientar as ações da escola, enquanto que a gestão democrática envolve a participação coletiva na tomada de decisões, garantindo o envolvimento de todos os participantes, pais, professores, alunos, na construção e implementação do projeto. Então, temos aí a opção a ser marcada, letra A. A construção do PPP, na perspectiva da gestão democrática, fundamenta-se nos mesmos princípios que norteiam a escola pública e democrática. Muito bem, temos aí uma afirmativa verdadeira. Por quê? Porque a construção do PPP na perspectiva da gestão democrática está alinhada aos princípios da escola pública e democrática, onde promove ali a participação, a autonomia, a transparência e diálogo entre todos os membros da comunidade escolar. Então, temos aí uma afirmativa correta. Segundo Pimenta, 1990, admitir um projeto significa ter consciência do que se quer. Ou seja, quando se fala em projeto pedagógico, tem que se ter previamente clareza de que está se pautando em determinadas concepções de educação e de ensino. Para a autora, a escola que se quer democrática precisa, letra A, definir a priori uma nova qualidade, que passa pelas questões de organização escolar, que modifique a realidade que aí está a partir dessa realidade encontrada. B, desconsiderar a realidade atual para que se possa conceber uma nova organização escolar sem vícios. Estabelecer com clareza que a organização administrativa da escola precisa caminhar independentemente do pedagógico. D, compor uma assessoria didático-pedagógica independente, composta de profissionais externos qualificados, não contaminados pelos problemas da escola. É considerar os alunos como indivíduos reais e, dessa forma, rebaixar o nível do ensino para atender às suas necessidades. Pela leitura dos itens, você já percebeu que tem algumas afirmativas, algumas afirmações aí que está totalmente incoerente a respeito do que se fala, né, sobre o projeto político-pedagógico, independente de qual seja o autor. Então, aqui a autora não vai ser diferente, mas você vai percebe claramente, né, desconsiderar a realidade atual de maneira alguma, né? Aqui, compor uma assessoria didático-pedagógica independente, né, onde vai ter profissionais externos, considerar os alunos como indivíduos reais, de maneira, né, que rebaixe o nível do ensino para atender às suas necessidades.
Na letra C, o que é que nós temos aqui? Estabelecer com clareza que a organização administrativa da escola precisa caminhar independentemente do pedagógico, né? Ou seja, ali sem vínculo de maneira alguma. Então você percebe que a opção aí que está coerente com o projeto político pedagógico, com as ideias da autora, é a letra A. Definir a priori uma nova realidade que passa pelas questões de organização escolar que modifique a realidade que aí está a partir dessa realidade encontrada. Porque para a autora, né, segundo Pimenta, uma escola democrática deve ter clareza, como foi colocado aí, deve ter clareza do que deseja alcançar e definir uma nova qualidade para que modifique a realidade existente. Então temos aí como afirmativo, como item a ser marcado, letra A. Sobre o projeto político-pedagógico para uma respectiva unidade educativa, é correto afirmar, por ser um projeto, ele está pronto e acabado. Aqui temos uma afirmativa falsa, né? Falsa. Por quê? Porque o PPP, ele não está pronto e acabado, porque é um documento dinâmico, né, em constante construção e revisão, certo? Então, por isso, temos a afirmativa falsa. Ao tratar da construção do projeto político-pedagógico, Veiga, em 1996, afirma que para se desvencilhar da divisão do trabalho, de sua fragmentação e do controle hierárquico, a escola precisa criar condições para gerar uma outra forma de organização do trabalho pedagógico. Nesse sentido, a reorganização da escola deverá ser buscada de dentro para fora, o que implica fazer rupturas com o existente para avançar. Por sua vez, recorrendo a Pimenta, 1990, é possível concluir que a construção do projeto político-pedagógico pelo coletivo dos educadores escolares objetiva a democratização do ensino, cujo núcleo é, letra A, o cumprimento do currículo escolar, B, a transferência dos conhecimentos, C, a democratização do saber, D, o desabrochar da erudição, E, a obediência ao programa. Muito bem, vale só relembrar que a construção do projeto político-pedagógico, a construção do PPP, pelo coletivo de educadores escolares, ele busca objetivar a democratização do ensino, onde o núcleo central é a democratização do saber. Isso significa o quê? Isso significa tornar o conhecimento acessível a todos os estudantes, promovendo uma educação inclusiva e igualitária, que leve em consideração as diferentes realidades e necessidades dos alunos, para que possam participar ativamente da construção do conhecimento e do desenvolvimento pleno de suas capacidades. Então, nessa afirmativa aqui, temos como item a ser marcado a letra C. De acordo com Pimenta, 1990, a construção do projeto político-pedagógico na escola é um trabalho coletivo de professores e pedagogos empenhados em colocar sua profissão a serviço da democratização do ensino. Para a autora, a escola precisa, letra A, assumir a responsabilidade pelo acesso dos alunos a ela, mas não por sua permanência. Temos aqui já um item errado, né? B, focar o ensino profissionalizante para os filhos dos trabalhadores. C, estruturar-se segundo o princípio da homogeneidade devido à uniformidade do perfil dos alunos. D, desenvolver formação geral nos alunos, possibilitando que compreendam este mundo. É limitar o fazer pedagógico à sala de aula, evitando o desvio de sua função educativa. Bom, alguns itens aí você já percebe que estão totalmente errados, você já percebe isso por algumas palavras-chave, tipo limitar, né? Limitar o fazer pedagógico à sala de aula. Letra C, uniformidade do perfil dos alunos. Então, às vezes, responder algumas questões fica até fácil por algumas palavras que você percebe que não são coerentes ali com o assunto, que no caso aqui é o projeto político-pedagógico. Sim, mas voltando aqui, nós temos como opção a ser marcada a letra D, certo? A letra D, onde fala desenvolver formação geral nos alunos, possibilitando que compreendam este mundo. Para a autora, a escola deve ter como objetivo, né, desenvolver isso aqui, né? Desenvolver uma formação geral nos alunos, possibilitando que compreender o mundo de forma, né, em sua complexidade e diversidade. Isso
contribui para a democratização do ensino e para a formação de cidadãos críticos, reflexivos e capazes de atuar de forma consciente na sociedade. Então, temos aí como opção a ser marcada a letra D. Sobre o projeto político-pedagógico para uma respectiva unidade educativa, é correto afirmar: o projeto político-pedagógico tem o objetivo de organizar o trabalho pedagógico, no sentido de trabalhar os conflitos na busca de superar relações competitivas, corporativas e autoritárias, diminuindo a fragmentação escolar. Temos aí uma afirmativa correta, uma afirmativa verdadeira. O PPP tem como um de seus principais objetivos isso aqui, né? Ou seja, é organizar o trabalho pedagógico no sentido de trabalhar os conflitos na busca de superar relações competitivas, corporativas e autoritárias para diminuir a fragmentação escolar. Isso porque o projeto político-pedagógico ele busca promover uma maior integração e articulação entre todos os envolvidos na comunidade escolar, onde vai diminuir ou vai tentar diminuir a fragmentação e favorecer ali uma construção coletiva de uma proposta educacional mais inclusiva e democrática. Por isso nós temos aí uma afirmativa verdadeira. O projeto político-pedagógico resulta das discussões coletivas empreendidas pela comunidade escolar. Assinale a alternativa que é incoerente com o trabalho de estruturação do PPP. Então vamos lá, letra A. Reunir o coletivo para fazer o diagnóstico da realidade da escola. B. Contratação de profissional especializado para elaborar o PPP. D. Definição de prioridades. No caso aqui a letra C, agora a D. Detalhamento dos objetivos e metas da escola. E. Definição de forma de avaliação do PPP. Então, analisando aqui os itens, você vai perceber que reunir o coletivo para fazer o diagnóstico da realidade escolar está correto, definir prioridades também, detalhar objetivos e metas para a escola, definir formas de avaliação, né, do PPP também está correto, mas aqui, contratação de profissional especializado para elaborar o PPP está, vamos dizer, não está em conformidade com a ideia de construção coletiva do projeto, né, do PPP. Porque o PPP ele deve ser resultado de discussões e reflexões feitas pela comunidade escolar. Então, contratar um profissional especializado pode, talvez de fato aconteça, né, mas pode não garantir a participação ali efetiva dos envolvidos e a identidade, né, da escola por não estar adequadamente refletida ali dentro do projeto. Bom, chegamos ao fim de mais um simulado. Como você se saiu? Achou fácil? Achou difícil? Quantas questões acertou? Bom, estarei deixando abaixo do vídeo alguns links para aprofundamento. Desejo para você bons estudos e até a próxima.